Olá, me chamo Helena, sou doutoranda do programa de pós-graduação em Psicologia da Unifor, que é a Universidade de Fortaleza, tendo como orientador o Dr. Leonardo Danziato. Esse artigo que eu vou apresentar para vocês, ele faz parte, é um exercício, desse trabalho. E nós titulamos como O fracasso escolar, o gigante frente à educação básica. Já sabemos que não é novidade e nem, sobre a temática. É algo já antigo, que atravessa o mundo inteiro, principalmente hoje as escolas brasileiras, É um estudo que toma forma como objeto, o fracasso escolar, a partir dos anos 70, 80 no Brasil, com a problemática relacionada às repetências e à evasão escolar, certo? O artigo, ele tem o objetivo, e teve o objetivo, na verdade, de analisar, aprofundar a questão das causas e respostas para o fracasso escolar no chão da escola. Tratando-se de uma pesquisa de revisão literária narrativa, numa interlocução entre os chamados clássicos, as produções clássicas sobre a temática do fracasso escolar, com os artigos, a produção mais atualizada dos últimos anos. O que a gente vai ver é o seguinte: o fracasso escolar tratado como sintoma ou como fenômeno, tem levado milhares de alunos, de estudantes, de diferentes níveis de ensino, com a questão do não saber, o sofrimento e a culpa. E isso tem agravado ainda mais o fracasso escolar, porque essas crianças, cada vez mais, esses estudantes, cada vez mais, principalmente as crianças, com a demanda de não estar atendendo aquilo que é esperado, aquilo que é posto para elas. Como é que a gente encontra o fracasso escolar? Como é que ele se dá, o fracasso escolar, toma essa forma, do fracasso escolar? Ele está muito relacionado também com as questões das avaliações institucionais de grande escala. Uma vez que essas avaliações são feitas, são diagnosticadas qual que está o nível, a qualidade e o nível da educação, quando a gente percebe que a educação não vai bem, através, desses índices, dessas avaliações, aí se instala a questão da discussão do fracasso escolar como nunca. E ele tomou muita força a partir, infelizmente, da pós-pandemia, com os resultados bem tristes, vamos dizer assim, das crianças não alfabetizadas em diferentes níveis, da questão do não aprender, do não ler na idade certa, das questões de domínio das outras áreas do conhecimento. E como isso é apontado? Quais são as causas que a gente encontrou, para isso? Nós temos o analfabetismo, como eu já disse, a defasagem do aluno, nós também encontramos a dificuldade de aprendizagem, das causas do fracasso escolar. A família tem sido muito citada, a infraestrutura, da escola, a formação de professores, metodologias. Quando tem as causas e a gente entra no enfrentamento do fracasso escolar, a gente vai ver as respostas articuladas. Quais são essas respostas? Programas, diferentes programas, investimento na formação do professor, seja ele inicial, e seja em formação continuada. Nós vamos ter a melhoria e adequações do currículo. Nós vamos ter atividades focadas em um atendimento especializado. Nós vamos ter mais investimento ainda, maiores conquistas nas questões de políticas públicas. Nós temos inovação com metodologias e tecnologias, e também temos uma formação bastante direcionada para a alfabetização. O que a gente vai perceber, e o que chama atenção no estudo, está muito correlacionado e é uma preocupação, como uma causa e uma resposta correlacionada diretamente com o fracasso escolar a laudos e diagnósticos e medicalização, Então, hoje temos procurado os laudos para justificar o não aprendizado e resposta, medicalizar as crianças. Isso é muito sério.
E a gente vai perceber com isso, então, que o trabalho vai trazer algumas considerações. Quais são essas considerações? A consideração é que acreditamos que precisamos olhar para esse fracasso escolar novamente, ressignificar o seu próprio sentido de fracasso escolar. Também pensamos na questão que há o foco nas pesquisas muito para questões sociais e uma certa negação, ou muita ausência de tratar o sujeito, o aluno principalmente, né, o personagem principal, né, sobre as questões do fracasso escolar como sujeito desejante e não sujeito passivo, né, do seu próprio processo de aprendizado. E também percebemos que, de uma certa forma, há um fracasso nas próprias formas de lidar com o fracasso escolar. Né? A escola tem apresentado dificuldade, de uma certa forma, no chão lá do ambiente escolar, em lidar com o número de pesquisas que nós temos sobre o fracasso escolar e de fazer uma intervenção positiva, né, na situação do dia a dia da escola, né, que de uma certa forma vem lidando com o fracasso escolar. É um desafio enorme tratar do fracasso escolar, não é algo fácil, é algo extremamente complexo e que a gente vai aí, né, desenvolvendo trabalhos e dialogando sobre o não aprender e o sofrimento da criança. Obrigada.